Essa é de fato uma situação muito difícil. Muitas vezes a saída mais fácil é o silêncio, que pode ser observado até como uma fuga. A pacificação ela precisa ser realizada não apenas nas nossas demandas com os outros, há uma pacificação do nosso coração. Um coração que precisa ser pacificado em meio às suas lutas e demandas que a vida traz diante de Deus, diante dos próprios desafios da vida. O medo faz com que nós fujamos, tentamos de algum modo enterrar as coisas no passado sem tratá-las de fato, sem lançá-las aos pés da cruz. Eu diria que a não confissão não seria um pecado em si, na medida em que esse ato tenha ocorrido antes do casamento. Eu acredito que qualquer coisa que tenha ocorrido depois do casamento diz respeito ao cônjuge também, diz respeito ao pacto, e não há nada que não deva ser confessado nessa amplitude do casamento entre as partes. Mas eu diria também que a melhor atitude, ou a atitude que vai trazer, digamos, um crescimento espiritual, uma libertação e o trato de frente das coisas, é a confissão. A confissão mesmo do ato ocorrido ao cônjuge. Não a confissão de um próprio pecado. O pecado, e nós vivemos no mundo do pecado, ele muitas vezes é algo que nós praticamos. Praticamos porque queremos ou simplesmente porque não tivemos a vigilância necessária. É algo que nós deixamos de fazer e que deveríamos ter feito. Outras vezes são palavras que foram ditas ou palavras que deveriam ser ditas e não foram faladas. Mas há aquele pecado que não fomos nós que praticamos, mas que os outros praticaram contra nós. Eu diria que esse pecado nos atinge de uma maneira tal que há necessidade, muitas vezes, de nós confessarmos esses pecados e o como eles nos feriram, o como esses pecados nos atingiram. Não é necessário que você passe por essa luta, carregue essa lembrança e esse peso sozinha. Dizendo ao marido, dizendo ao cônjuge, lembre-se, você tem um companheiro, você tem um irmão em Cristo que agora é o seu protetor e que deve carregar esse fardo com você e até se necessário por você, como Cristo carregou a cruz no lugar da igreja. Na medida que você tiver coragem de confessar essa luta ao seu esposo, de você trazer à tona isso e conversar abertamente, espero que vocês possam ter um tempo de oração diante do Senhor, buscando forças nele, para que vocês possam ir adiante. Que nisso o peso, o fardo desse pecado sendo distribuído com seu cônjuge traga maior leveza para você. Tiago trata sobre isso no capítulo 5 de sua carta, quando ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados mutuamente e ele diz que nós devemos orar também mutuamente. E ele diz que a oração do justo, a súplica do justo, muito pode em seus efeitos. Na medida em que vocês, marido e mulher, orarem especificamente por esse assunto, colocarem esse assunto diante do Senhor, eu sei que ambos alcançarão graça diante de Deus. E o casamento de vocês poderá ser muito fortalecido. Afinal de contas, vocês têm um pacto um com o outro e, como marido e mulher, vocês agora são uma só carne. Que Deus dê graça e te abençoe nessa caminhada dura, mas também cheia de graça da parte de Deus.